Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, hoje, terça-feira, 14 de julho, hoje nós vamos trabalhar agora no primeiro momento língua portuguesa, tá certo? Então, vamos abrir o nosso livro didático na página 12, onde nós vamos trabalhar então material de apoio e logo em seguida as atividades da página 13 e página 14, tá certo? Então, vamos lá. O que nós estamos trabalhando então nesse conteúdo de língua portuguesa? Estamos aí falando então sobre a água, o tema importante aí que nós estamos discutindo dentro do conteúdo de língua portuguesa. Estamos falando aí sobre a quantidade de água presente no planeta, não é? Que é dividida em água doce, água salgada, que a maior parte do nosso planeta é de água salgada, não é? E a água doce que nós temos aí em forma de rios, lagos, águas subterrâneas e também em questão aí da água congelada, né? Que está concentrada então no Polo Norte e no Polo Sul, tá certo? Então, muito bem, vamos falar hoje sobre a maneira de nós preservarmos então a nossa água dos nossos rios, lagos e oceanos. O que nós podemos fazer então para estar contribuindo para a preservação da água do nosso planeta? Muito bem, nós aí como bons conscientes, aí como bons cidadãos, né, nós fazemos o possível para poder então contribuir para a melhor qualidade da nossa água. É o que? Não descartando lixo nos rios, né, nos lagos e oceanos, né, sempre fazendo o descarte de materiais tóxicos em lugares adequados, não é? Então nós vamos fazer o que? Nessa atividade aqui, ó, está mostrando quais são as principais causas de poluição dos rios, tá? Então temos aqui 4 situações. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Vão ler cada situação aqui, tá certo? E vai lá no material de apoio, onde tem como evitar a poluição dos rios. Esse é o material de apoio que vocês vão recortar. Então, aqui na atividade está mostrando, então, as principais causas das poluições dos rios. E aqui está mostrando quais são as melhores condições aí, como que nós podemos evitar a poluição dos rios. Então, cada situação daqui, ó, é uma questão de evitar a poluição desses rios, tá? Vamos lá o primeiro quadrinho para eu fazer com vocês? Olha aqui, o primeiro quadrinho está dizendo: produtos como óleo de cozinha sendo descartados do sistema de esgoto. Isso pode? A gente pode descartar materiais aí de óleo de cozinha no esgoto? Isso não pode. Então a gente vai lá no material de apoio, ver qual é a situação que a gente pode usar para colar lá, para reverter aquela situação, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Ó? O primeiro quadrinho diz: não destacar diretamente na pia da cozinha nem produtos tóxicos como os remédios e venenos. Então, a gente não pode descartar óleos de cozinha, remédios, venenos no esgoto, porque vai voltar lá para a água dos rios, não é? Isso vai causar então aí uma poluição, tá? Então este sistema aqui, ó, é o sistema correto. Não descartar óleos de cozinha, venenos, remédios no esgoto, tá? Então vocês vão destacar essa situação aqui e colar aqui, tá? Vocês vão fazer com as demais situações aqui, tá certo? Então, muito bem. Após fazer então o material de apoio, tá? Vamos então fazer as atividades da página 13 e página 14. Pronomes pessoais e coesão. Nós estamos trabalhando agora pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais? Vamos rever aí o que são os pronomes pessoais e qual a função dos pronomes pessoais no texto? Então, muito bem. Na página 11, voltando todo mundo lá na página 11, aqui está então os pronomes pessoais. Eles podem ser empregados de duas maneiras, ou no singular ou no plural, tá? Qual que é a função, então, dos pronomes pessoais? A função deles é deixar o texto com mais coesão. O que é a palavra coesão? O que é deixar um texto coeso? É deixar um texto mais claro, tá? É deixar um texto, então, com mais harmonia entre as palavras, as frases e os parágrafos. Quando lemos um texto e entendemos ele com clareza, dizemos então que esse texto está coeso, certo? Tem harmonia nas palavras, tem ligação entre as frases,
tá? E a função dos pronomes pessoais é realmente de deixar o texto coeso. Por quê? Os pronomes, eles fazem substituição, tá? De nomes e substantivos. Para não ficar repetitivo o texto, sempre falando aquela mesma palavrinha durante todo o texto, então a gente usa os pronomes pessoais para deixar esse texto aí com mais clareza. Além também a gente pode usar aí os advérbios, também que ajudam e facilitam também para que a gente possa escrever um texto também mais sucinto, tá? Então essa é a função então dos pronomes pessoais, substituir nomes e substantivos, para deixar um texto então com mais coesão, deixar ele mais claro, mais harmonioso, ter ligações entre as palavras, as frases e os parágrafos, tá certo? Então, muito bem, vamos então à atividade. Pronomes pessoais e coesão. Então, a gente sabe que os pronomes pessoais são eu, tu, ele, que está então no singular. No plural, nós, vós e eles, que estão empregados então no plural. Então, estes são os pronomes pessoais. Então, nós vamos ler o trecho a seguir, tá? E explicar de onde vem a água. Então, vamos ler junto aí o primeiro texto. Cerca de 80% do vapor de água no ar vem dos oceanos. Mas a água também evapora de lagos e rios. Ela, termo destacado, é um pronome pessoal no singular. Ela pode evaporar até do chão. Na próxima vez que encontrar uma pocinha d'água perto da sua casa, observe como ela desaparece com o calor do sol. Outro pronome pessoal destacado, ela. Pronome pessoal que está sendo empregado no singular. E por que ela, novamente, evaporou? A água evapora mais depressa num dia quente, mas mesmo quando está frio, a evaporação acontece. Então, nós estamos percebendo aí que o pronome ela está sendo empregado nesse texto. O que vocês vão perceber aí? O pronome ela está substituindo qual termo? Qual palavra que está sendo aí substituída? Tá? É isso que vocês vão analisar no texto. Vamos ao primeiro trechinho que vou ajudar vocês? Então vamos lá. Cerca de 80% do vapor da água cerca de 80% do vapor da água no ar vem dos oceanos. Mas a água também evapora de lagos e rios. Ela pode evaporar até do chão. Então o pronome ela está substituindo o quê? Qual termo que nós estamos falando aqui? Então, o pronome ela, aqui, ó, está substituindo qual termo? Muito bem, água. Ela pode evaporar até do chão. Ela quem? Água. Ó, mas a água também evapora dos lagos e de rios. Em vez de ele usar a palavra água novamente aqui, ó, a água pode evaporar até do chão. Ele usou o pronome ela. Então, ela está substituindo o termo água. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler o trecho aqui e ver o que os pronomes em destaque está substituindo, tá? E marcar então aqui, ó, falso e verdadeiro. É isso que vocês vão fazer nessa atividade. Vão ler aqui a informação e ver se está correto ou não, tá? Marcando aí falso e verdadeiro, tá certo? Vamos à atividade número 2. Leia a seguir uma dica sobre como reaproveitar a água. Novamente, vocês vão ler o trecho aqui, falando então como reaproveitar a água. Observe aí lá no finalzinho, ó, a palavrinha ela, o pronome ela, aqui novamente em destaque. Vamos ler aqui o que ele está perguntando, tá? A que palavra se relaciona o pronome ela em destaque? É a mesma forma, vocês vão ler o pronome ela e entender qual palavra esse pronome ela está substituindo, tá? Qual termo ele está se relacionando. E escrever aqui, tá certo? Muito bem. Atividade número 3, página 14. Compare as frases a seguir. Nós temos duas frases aí para poder ler e interpretar. Aqui no quadrinho verde e aqui no quadrinho roxinho, tá?
Vamos ler as duas frases e ver o que tem de diferente nas duas, para então responder aqui as questões A e B. Vou ler com vocês o primeiro quadrinho e o segundo para explicar então o que vocês vão responder aí, tá bom? Primeiro quadrinho verde. E se a água do aquário estiver muito suja no aquário? Utilize só um pouco da água misturada com água limpa. Vamos ao próximo quadrinho roxinho. E se ela estiver muito suja no aquário? Utilize só um pouco de água misturada com água limpa. Ah, nós já vimos aí que o pronome ela está substituindo algum termo, não é? Vamos analisar aqui, ó. Primeira frase. Vamos ler aqui a primeira frase e ler aqui novamente e ver o que o termo ela, tá? O pronome ela está substituindo aqui nessa frase anterior. Então vamos lá. E se a água do aquário estiver muito suja no aquário? Então aqui nós temos a água do aquário. E se ela estiver muito suja? Então o pronome ela está substituindo qual termo? Muito bem, água do aquário, certo? É essa analogia que vocês vão fazer no texto, essa análise, vão observar o que o pronome ela está substituindo nas frases que ele pede aqui no texto, tá certo? Então, qual é a diferença entre elas? O que tem de diferente neste texto e neste texto? Tá? O que tem de diferente? A gente já percebeu, né? Que no segundo texto aqui, o pronome ela está substituindo o termo água do aquário, tá? Letra B. Converse com os colegas do professor e responda por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela. Por que o autor preferiu usar o pronome ela? Qual que é a função dos pronomes aí, então, nos textos? É essa a resposta que vocês vão usar. Qual que é a função, então, que o autor usou o pronome ela, então, aqui no texto? Por qual motivo? Nós já sabemos, né, que os pronomes aí têm uma facilidade de deixar o texto com mais coesão, não é? De deixar o texto mais claro, não ficar repetindo a mesma palavra todo o tempo. Por isso que ele usa, então, os pronomes aí, tá bom? Mas nós vamos discutir esse assunto também na aula virtual, tá? Lembrete, os pronomes pessoais são muito usados para evitar repetições, retomando palavras e ideias e deixando o texto mais organizado, mais claro, tá? Mais sucinto, com melhor clareza aí para a gente entender o que aborda um determinado assunto, tá bom? Atividade número 4 e última. Reescreva o trecho a seguir, utilizando pronomes para evitar repetição de palavras. É isso que vocês vão fazer. Ler a frase da letra A, letra B e letra C e ver quais são os termos que estão sendo repetidos aí na frase e substituí-los então pelos pronomes pessoais. Tá certo? Então, muito bem. Realizem as atividades aí que vocês conseguirem, tá bom? E já vem prontos aí para a aula virtual para que a gente possa então desenvolver as atividades, tirar as dúvidas, tá certo? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho na aula virtual de língua portuguesa.